Você está sendo iniciado na Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o Marlon Marins. Aqui é o Renan. E nós estamos hoje com uma convidada especial que é a Aline. Olha só, a Aline tá aqui junto com a gente. Aline, se apresenta, como dizem lá no Mamilos, né? Quem é você na fila do pão? Oi galera, tudo bom? Meu nome é Aline, eu tenho 20 anos, eu sou acadêmica de serviço social no último período. Eu quero agradecer imensamente o Marlon e o Renan aqui da Irmandade Nerd por ter me convidado. Além de estudar serviço social e estar terminando nesse ano, né? Eu sou coordenadora local do Students for Liberty. Também tem um projeto lá que se chama Acessibilidade Libertária. Não só eu vivo, né, a minha experiência diária, mas também eu estudo a fundo o que é e tal. Então, perfeito. Eu imensamente agradeço esse espaço. A gente que agradece você por estar aqui. Quando a gente teve a ideia de fazer o vídeo sobre acessibilidade, foi a primeira pessoa que eu pensei foi você. Eu virei pro Marlon e falei assim, eu acho que aí não rola da gente fazer esse episódio sem ter alguém que esteja mais por dentro desse assunto do que nós dois, né? Exatamente. Eu acho que pra gente começar a falar do assunto, eu acho que a gente podia começar falando sobre o que é acessibilidade, pra quem realmente caiu aqui e tá perdido no assunto, né? Então, vai lá, Renan. Vamos dar primeiro uma ideia de por que a gente tá fazendo esse episódio, né? É um assunto que, na verdade, a gente já tá querendo fazer há muito tempo, né? A gente sabe que vai ser um episódio bem diferente do que a gente fez, né? Acho que o mais perto de um episódio diferente assim que a gente tinha feito foi de representatividade feminina, que a Aline participou. Que a Aline tinha participado, verdade. E esse assunto é muito importante e ele não tem a visibilidade que ele merece, então acho que é bom a gente tratar, né? E a gente teve recentemente, quando a gente comentou o episódio do The Last of Us Parte 2, vou deixar o link aqui embaixo. Vamos deixar o link aí. A gente mencionou um pouco da questão de acessibilidade nele, e nessa semana a gente ainda teve o anúncio do prêmio do The Game Awards, que a gente vai comentar mais pra frente no episódio, né? Isso, exatamente. Então, esses vários fatores levaram a gente a levar essa ideia que a gente já tinha muito tempo pra frente. E também o fato de que agora, dia 11, é o dia da pessoa com deficiência física, que também ajudou a gente a soltar nessa mesma semana. Tá saindo na mesma semana. Mas vamos lá, vamos esclarecer primeiro o que é a palavra acessibilidade, né? Isso. Acessibilidade é a criação de um produto, de um espaço, de um serviço que ele atenda às necessidades e possibilite a utilização também desse produto por aqueles que possuem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, né? Exatamente. E a acessibilidade ela vai muito além do que a gente já costumamente fala, né? A gente comenta muito de mobilidade urbana, no sentido de acessibilidade, mas ela tem que ir além, ela tem que permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham acesso a experiências, entretenimento, de uma forma que seja semelhante às pessoas que não possuem uma deficiência física, né? Exatamente, porque a gente vai falar isso depois também, né? Diferente de filmes e séries que são um tipo de entretenimento mais passivo, onde você senta e assiste uma coisa ali na sua, você não precisa não é algo interativo quanto é videogame, quanto que videogame é uma coisa que você tem que pegar com a mão, e aí se você tem alguma deficiência, você já não vai conseguir mais usufruir da mesma forma que outras pessoas conseguiriam, né? Então... E acho importante a gente falar um pouco de alguns detalhes, né? Começando com a Aline vai falar um pouco pra gente de questão de inclusão social e reinteração social, alguns modelos, né, Aline? Sim. Pra gente entender esse debate, entender todo esse tema, a gente precisa ter alguns conceitos pré-determinados nesse debate, né? É interessante começar falando o que é a deficiência, quais pontos a deficiência a partir dos anos foi enxergada, né? A gente pode ver que desde a época da Bíblia, né? Desde a época bíblica, onde começou tudo e tal, o ser humano via essa relação da pessoa com deficiência como algo ruim, né? Como um erro de Deus, algo que é como que eu posso dizer? Naquela época havia relações consanguíneas, então assim, haviam pessoas que descendiam pessoas com deficiência. E a partir daí haviam crenças de que pessoas com deficiência passavam isso hereditariamente. Ou seja,
Como se elas fossem, mentalidade- como se fossem pessoas amaldiçoadas, né? Sim, sim. E na Idade Média, eram vistas como pecado. Então, se você... O padre ou as autoridades da época, na época da igreja e tal, acreditava que a pessoa com deficiência, ou a deficiência era resultado de um pecado que a mulher havia cometido. Então isso era meio que um castigo de Deus naquela época. E se acreditava, né? Se acreditava. Hoje em dia, nem tanto. Algumas pessoas têm essa mentalidade. Sempre tem alguém que ainda tem esse tipo de mentalidade da era medieval mesmo. Essa mentalidade veio desde aí. Na Idade Média, que era considerado um pecado e tal. Até que veio Francis Galton, e desde a época antes dos anos 30 e tal, havia essa ideia de que a pessoa com deficiência era uma prole infértil, assim, para dar uma continuidade dentro da sociedade, a sociedade teria que ser uma prole fértil e limpa. Então, as pessoas com deficiência deveriam ser deixadas de lado, assim como havia nos tempos bíblicos, etc. E tanto que a gente conhece o resto da história. Hitler gostou da ideia, pegou e colocou isso, generalizou, né? Então a gente A raça vê... superior, né? A raça ariana. Sim, sim. Então a gente vê... Uma coisa que eu não vejo as pessoas falando sobre é que no nazismo, na época do nazismo, morreu mais de 400 mil pessoas, perdão, que acreditava que Hitler acreditava que essas pessoas com deficiência deveriam morrer, certo? Então, não só pessoas com deficiência, óbvio, mas dentro dessas 400 mil, 220 mil eram pessoas com deficiência e o resto eram pessoas que tinham algum problema, alguma coisa relacionada a transtornos psicológicos. Então, o que ele fazia? Isso era um trabalho considerado sujo, né, e tal, inclusive sujo, né, diria, feito pelas assistentes sociais da época, que iam para as comunidades ver as crianças com deficiência e entregar para o exército. Tanto que tem um filme aí que diz que uma assistente social quebrou esse paradigma, salvando uma criança com síndrome de Down. Não sei o nome do filme, quem souber, por favor, comenta nos comentários, que vai ser uma baita recomendação. Eu esqueci, desculpa. Tudo bem. Então, feito essa trilha histórica pela qual... e eu esqueci de mencionar, aqui no Brasil, desde os anos 30 até os anos 80, a gente teve um período chamado Holocausto Brasileiro, onde pessoas consideradas fora do padrão da sociedade eram isoladas e deixadas para perecer de fome ou tentar exterminar essas pessoas. Mais 60 mil pessoas morreram, dentre delas pessoas com deficiência, né? Então, ali até meados dos anos 80 haviam isso. A gente entendeu essa trilha histórica, inclusive eu recomendo para todos que estão vendo e ouvindo esse podcast que leiam e assistam o documentário Holocausto Brasileiro, que conta mais essa história. Eu não gosto de ver nem assistir muito, porque me dá gatilhos de certas situações, né, de pessoas que eu amo, enfim. Dito isso, a gente precisa entender alguns conceitos. O que é modelo médico e modelo social de deficiência? Eu gosto muito de usar um exemplo da escada, certo? Porque a gente pode entender esses dois conceitos melhor dentro dessa analogia. O modelo médico é tipo uma pessoa que está do lado de uma escada. E a pessoa com deficiência está lá, prestes a subir a escada. O modelo médico de deficiência, ele vai enxergar a pessoa como incapaz, como enfermo. Então ele vai dizer, não, é impossível, olha, ele é doente, ele não consegue, não dá, entendeu? Já o modelo social, ele vê esse ser, esse indivíduo, como uma pessoa capaz, que consegue atravessar isso, e que ele não precisa se moldar para atingir a sua ação ali naquele momento. E sim a sociedade, sim a escada, ou seja, então faz uma rampa em vez de uma escada, né? Essas coisas. Então, assim, isso só foi uma analogia, tá? Porque vai muito além. Nesse podcast vocês vão ver que
A acessibilidade, ela é um resultado de uma mentalidade que a gente desconstrói conceitos pré-determinados sobre a vida da pessoa com deficiência. Então, a gente tem entendido, modelo médico vê a pessoa com deficiência como enfermo, incapaz, e modelo social como um ser social que é capaz e que não inclusivo à sociedade, né? Então, como a gente pode ver? Então, como nós todos já entendemos esses dois conceitos, é bom a gente entender o que é inclusão social e reiteração social. No meio da história, na análise da história, que vários autores, como Oliver ou Fiona Campbell, vão enxergar isso como, na história, como feitos várias públicas que teve esse cunho de reiteração social. Ou seja, houve várias políticas públicas com cunhos terapêuticos durante a história. Houve várias coisas relacionadas como, por exemplo, clínicas de reabilitação, rampas. Isso foi fruto de um movimento, né? De um movimento aqui no Brasil também, de pessoas com deficiência que começaram a erguer a sua voz e falar o que elas realmente necessitavam para a comunidade. Então, essa visão de reiteração social, ela foi mudando. Por quê? Porque se viu que a pessoa com deficiência, ela é um indivíduo. A deficiência, ela vem depois. Antigamente, esses sinais da reiteração social, ele era claro. Então, assim, antes você tinha um nome para deficiência, o portador de deficiência, e apagava o indivíduo que estava, entre aspas, atrás da deficiência. Então, esse termo foi substituído pela pessoa com deficiência, porque antes de qualquer coisa nessa vida, você é uma pessoa. Então, a pessoa com deficiência, ela é um indivíduo. Isso é um tanto quanto empoderador, de certa forma. Então, e aí tem o termo PCD, o termo PCD vem disso, né? É uma abreviação, né? Uhum. A melhor arma para se combater o capacitismo, inclusive, desculpa, eu tô falando capacitismo, eu acho que muita gente não deve estar entendendo. Capacitismo é a ideia de que a pessoa com deficiência, ela é inferior do que a pessoa sem deficiência, tá? É como o racismo tá para pessoas negras e machismo tá para mulheres, e LGBTfobia para pessoas LGBTs. Então, é toda uma situação, é toda uma estrutura. O capacitismo, ele é uma estrutura social, uma coisa que vem da família e que descende até as relações sociais, ou seja, escola, trabalho e afins. E isso é um fruto de todo um estereótipo que a gente vê na televisão, né? Que a gente pensa na inclusão social, nas mídias audiovisuais. Mas a gente nunca parou para pensar, para se questionar acerca do que a gente vê na televisão. A gente nunca parou para pensar sobre os modos de nós enxergarmos as pessoas com deficiência. E de onde isso vem, ou seja, fazer uma engenharia reversa, né? Eu sou uma pessoa que critico muito algumas coisas, como, por exemplo, o Teleton. Eu não sou contra, primeiramente, a filantropia. Eu gosto, eu acho legal quando alguém doa para a CDI, para instituições que apoiam pessoas com deficiência e que fazem todo esse trabalho de reabilitação e tal. Mas a gente precisa pensar como isso é feito. Porque isso tudo que eu tô falando, ele lá na frente, ele muda, tá? Lá na frente, ele causa acessibilidade. Porque se a gente não mudar a nossa mente de como nós enxergamos as pessoas com deficiência, isso lá na frente tem um efeito. Então, assim, o Teleton, por exemplo, ele vê a pessoa como miserável, né? Que precisa de ajuda. Pessoa, tipo, que precisa... coitadinho. Que você tem que entendeu? doar dinheiro pra ela, né? Sim, e tem toda uma estrutura ali. Ali, a pessoa com deficiência, eles alimentam muito o estereótipo de que a pessoa com deficiência faz o mínimo. Então ali, por exemplo, tem pessoa que vira pra mim e fala, nossa, você é muito guerreira, né? Você tá fazendo faculdade. E aí eu fico pensando, gente, se fosse uma pessoa sem deficiência, essa pessoa estaria falando isso pra Será que pessoa ela estaria sem falando? deficiência? A Sim. vida da pessoa com deficiência
enraizado nesses programas, por exemplo, quando eu trabalhava com o público, toda hora eu tinha que parar o meu trabalho pra falar, olha, eu tenho isso, aquilo, por quê? Porque a pessoa tinha curiosidade de falar. E uma coisa que não interessa pra vida de ninguém, eu falar o que eu tenho. Mas, na vida, a gente não precisa ficar perguntando pra pessoa com deficiência o porquê que ela tem, qual que é a deficiência dela, por duas coisas. Se ela sofrer um acidente, ela vai poder reviver aquilo na memória dela, isso vai traumatizar ela mais ainda. E segundo, se ela nasceu, ela vai ter que explicar o motivo, qual que foi, o que antecedeu isso, como no meu caso. E vai ser algo muito desnecessário, porque eu não te conheço e você não me conhece e não faz sentido. Pode ser gatilho até pra você relembrar de alguma coisa, sim. Aí alguém pode estar se perguntando, mas cotas, Aline? Não gosto de cotas. Beleza? Qual que é a sua opinião sobre cotas, Aline? Cotas, as pessoas acham que são coisas para dar privilégios. Isso eu vejo muito. Nossa, mãe. Como eu vejo as pessoas falando que cotas são para privilegiar as pessoas. Ah, Eline, você acabou de dizer que as pessoas com deficiência têm a mesma capacidade de aprender igual as outras pessoas sem deficiência, porque ela não entra na faculdade sem cotas. Duas coisas. Uma, é a opção da pessoa com deficiência. Você não é obrigado a utilizar cotas, tá? Primeira... Não, minha mãe, tem uma pessoa que tá mandando notificação no Instagram toda hora pra mim. Puta que... Ok, tá. Como eu tava explicando. Duas coisas. A cota é opcional. E segundo, a cota com pessoa com deficiência, ela é diferente da pessoa negra, indígena, etc. Por quê? Segundo, uma coisa. Como a gente tava falando sobre inclusão social e acessibilidade, isso reflete neste ponto. Por quê? Porque é todo um atendimento especial. A pessoa tem sim a capacidade de aprender como as outras pessoas sem deficiência. Sério, eu vou bloquear a pessoa depois que eu terminar essa. Sério, tem uma o pior é que não pode ligar o modo no avião, né? Tem. Tá, como eu tava dizendo. É todo um atendimento especial. Então a pessoa surda, ela vai ter um atendimento especial. A pessoa com deficiência visual, ela vai ter um atendimento especial. E tem pessoas como eu que tem um atendimento especial que é aumentar as horas da prova, etc. Então, assim, é importante sim, tá? E ainda que nós estamos num Brasil que tenha estatuto da pessoa com deficiência, tenha envolvido políticas públicas que atendem às necessidades com fins de equidade para a pessoa com deficiência, existe sim toda uma questão estrutural no Brasil que vê as pessoas com deficiência como inferior, tá? A sociedade que a gente vive. Vou contar uma breve história que eu tava falando com um amigo meu ontem de noite, quando a gente tava comentando sobre a educação inclusiva e que eles querem derrubar isso. Uma história, eu tava palestrando no Simpósio de Direitos Humanos no ano passado, e uma senhora com a mão esquerda amputada por uma questão de nascença, que ela teve que amputar, etc. Ela passou no concurso da Secretaria de Saúde e nisso os validadores, as pessoas que estavam cuidando da questão de documentação, falaram com ela assim, que ela fez enfermagem, né? E aí eles falam, você fez nas coxas, né? Trataram ela assim, mais ou menos isso, sabe? Como fez a faculdade nas coxas, porque não é possível que uma pessoa como você tem sem a mão passou e fez e se graduou, certo? Nisso, a pessoa ela teve que entrar com um processo dentro do Estado para poder exercer PASME. Ela passou no concurso, ela teve que entrar um processo para poder exercer a profissão dela, tá? Isso é recorrente no Brasil. As pessoas veem as pessoas com deficiência como incapazes de exercer suas capacidades, suas faculdades mentais no exercício profissional que ela está agindo. Outra coisa, comigo, as pessoas teve uma psicóloga aí, que eu tava num processo de estágio aí, e aí essa psicóloga, ao ouvir da minha parte que eu sofria preconceito todos os dias em atendimento ao público, ela falou, interessante ouvir isso. Para amenizar essas questões de preconceito e discriminação contra você, por que você não esconde a sua deficiência para que as pessoas possam te respeitar como futuro assistente social?
Você ouviu isso de uma falando comigo. psicóloga? Uma Sim. psicóloga. Na época eu tive medo de processar ela ou de tomar alguma atitude. Eu fiz uma reclamação no ouvidoria, mas até hoje não resolveram. Porque basicamente é absurdo, porque eu não preciso esconder minha deficiência pra eu ser respeitada. A pessoa negra Claro que não não. tem que esconder a cor dela pra não sofrer racismo, ou pra ela viver a vida dela normal, tá? A minha vida tem que ser o mesmo, entendeu? Então, assim, a pessoa que tem que aprender a me respeitar. E Total. o que vocês... Renan, eu queria ver de você separou alguns dados pra gente, né? Você tem alguns dados. Algumas informações que são importantes a gente falar sobre, né? Que dá a entender o porquê essa questão da acessibilidade é um ponto muito importante. Acho que é importante a gente pode passar rapidamente nos tipos de deficiência que existem, né? Sim. Certo. Então, o primeiro que a gente pode falar é a deficiência visual, em que ele vai consistir tanto na perda parcial ou na total da visão. Você vai ver muitos casos também a inclusão de daltonismo como deficiência visual. Uhum. Mas é uma questão que eu vi, por exemplo, bastante polêmica. Teve um caso aqui no Brasil, por exemplo, de uma menina que ela teve que entrar com um processo na justiça para poder entrar como na cota de deficiência, porque falaram que daltonismo não era. Nossa. Pois é. Aí a gente tem a deficiência física, né, que aí consiste em algum tipo de limitação física ou motora, né? Uhum. A gente tem a deficiência auditiva, que é a perda parcial ou total da audição. Uhum. A gente tem o que eles chamam de deficiência intelectual. Eu não gosto muito desse nome, eu acho meio bizarro do intelectual. Parece que a pessoa... Tem um outro nome pra isso, mas eu acabei de esquecer. Que é deficiência cognitiva. Deficiência Cognitiva. cognitiva. Eu prefiro mais esse, que é quando a pessoa ela tem que eles falam que a capacidade intelectual é abaixo do normal, do considerado normal, né? Uhum. Que aí a pessoa, mas é um caso que a pessoa tem uma limitação geralmente na fala e na capacidade cognitiva dela. Sim. E tem a surdocegueira, que é o caso de deficiência múltipla, né? Que é no caso que a pessoa ela tem perda total ou parcial tanto da visão quanto da audição. Certo. Agora vamos dados aqui que é interessantíssimo pra gente ver quão importante é. De acordo com a ONU, pelo menos 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. 10%. Ou seja, isso dá 650 milhões de pessoas. Uhum. Imagina, se você fala, tipo assim, você tá fazendo uma coisa que você tá deixando que não tem que você não provê acessibilidade, você tá deixando 10% da população mundial de fora. Sim. Né? Num dos censos do IBGE mais recentes que teve, foi declarado que existem cerca de 46 milhões de pessoas com alguma deficiência aqui no Brasil. 46 milhões? Eu não sabia disso. Ou seja, isso é 24% da população. Uhum. Então, 46 milhões de pessoas do Brasil são pessoas com deficiência. Mais ou menos 6% delas... 6% delas vivem as suas vidas recorrentes, suas vidas com a sociedade normal, entre aspas, né? E dentro disso, a gente pode ver os dados no IBGE, censo de 2010, se não me engano, cerca de 3% dessas pessoas conseguem entrar na escola. E mais ou menos 0,6% conseguem entrar no ensino superior e se formar. 0,6? 6. 0,6. Ainda é Sim. pouco. Então, assim, toda essa questão da educação, como a gente havia falado anteriormente, ela envolve na perspectiva de demanda. Por quê? Porque as escolas, muitas das vezes, elas não têm preparo real, né? Porque você vai para uma escola particular, por exemplo. Não entendo muito, mas na escola que eu fui graduada, etc., não tinha pessoa. Cara, eu consigo contar nos dedos das mãos e ainda sobra pessoas com deficiência que eu via na minha escola. Eu consigo contar nos meus dedos das mãos as pessoas que eu via na universidade que tinham algum tipo de deficiência. Isso tudo por questão de cota. A questão da demanda é o seguinte: desde o princípio a gente tinha que ter pessoas que conseguem se comunicar, ou seja, Libras,
cadernos e afins que sejam adaptados para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. E como você disse, daltonismo, etc. A gente não tem ainda toda uma estrutura para receber as pessoas com deficiência. Por conta disso. Porque tudo começa lá no começo, como eu havia dito anteriormente. Quando a gente acha que o bullying e toda essa discriminação do dia a dia pode afetar na vida dos nossos filhos, pode afetar na vida dessas pessoas. E a gente deixa de colocar ela numa escola recorrente e coloca ela numa escola especial. Dita especial. Outra coisa muito importante que eu tava me esquecendo. Não chamem pessoas com deficiência de especiais. Eu sei que a intenção por trás disso pode ser a mais pura possível, mas isso segrega as pessoas. Por que eu tenho de tão especial de ter nascido com uma deficiência? Sim. Qual que é o... Eu vou aproveitar e vou puxar um dado que fala sobre escolas aqui. Que eu peguei de uma reportagem de 2017. Fala que só 26% das escolas públicas são acessíveis a pessoas com deficiência. Sim. 26%. Na particular, esse número cresce um pouco, ele chega a 35%, mas mesmo assim já é muito pouco se a gente considerar que praticamente um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Exatamente. Né? Tem uma coisa que uma amiga me disse, que é uma amiga ela é ativista, ela é mais ativista que eu, inclusive, ela tem deficiência múltipla, se não me engano. A Ana Clara, não sei se vocês conhecem, ela é bem famosinha no Twitter, ela vira e mexe, ela irrita as coisas delas e ela faz vídeo e aquilo viraliza na internet. Ela falou uma coisa no início dessa pandemia que eu achei algo incrível, que não condiz comigo, tá? Não condiz comigo porque, novamente, a minha deficiência não é severa, então eu consigo ter a minha vida recorrente, normal, como outras pessoas. Mas essa menina, ela disse o seguinte: as pessoas com deficiência, a vida inteira delas, elas ficaram em casa de quarentena. Você, pessoa com deficiência, só percebeu que isso acontece porque você agora também está de quarentena. Então, assim, é toda uma estrutura por volta disso. A pessoa com deficiência, ela não vai nos lugares, ela não tem a liberdade que ela quer ter. Por quê? Porque ela vai nos lugares e às vezes a cadeira de rodas dela impede que isso aconteça. A pessoa com deficiência, por exemplo, a pessoa autista, é impedida às vezes de ir no cinema por conta das questões que envolvem a vida dela, né? A questão do som, etc. E às vezes essas pessoas têm a opção de ir com um cachorrinho, né? Um cachorrinho especializado, né? Eu não sei. O shopping de Curitiba, tem um shopping aqui em Curitiba que tem esse tipo de acessibilidade. Eu acho incrível. O começo de uma grande história para as pessoas que precisam dessa adaptação. E tudo é uma questão de como nós enxergamos as pessoas com deficiência. Por que a gente vê que falta muita acessibilidade em vários aspectos? Porque a gente enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz. E às vezes a gente fala, né? A gente pensa, putz, como é que eu posso acabar com o capacitismo? Como que eu posso expandir a acessibilidade? Fazendo as pessoas com deficiência se empoderarem, né? Como é que eu posso fazer com que aquela pessoa que manda capacitismo pra mim se tornar uma pessoa inferior a mim? Porque esse é o ponto. Sendo melhor que ela. Eu tenho várias pessoas com deficiência que a deficiência é deixada de último plano, tá? Que são pessoas, assim, de alto nível, que estão na Universidade Federal, que já estão se formando, que são professores, que são pessoas palestrantes incríveis. Por que quando a gente vê palestras do Nick Vujicic, se não me engano é esse nome dele, esqueci, é um australiano que faz palestras de motivação acerca da pessoa com deficiência, mas ele usa a deficiência dele pra motivar as outras pessoas. E o incrível que pareça, isso alimenta uma coisa do tipo assim, eu vi uma pessoa com deficiência, a vida dela tem que se inspirar por conta da deficiência dela. Eu não nasci pra te inspirar. Eu não nasci pra você olhar pra minha deficiência e falar, não, eu tenho que parar de reclamar da minha vida. Meu amigo, as pessoas com deficiência reclamam demais da vida delas. Você sabia disso? A minha vida inteira, eu olhei pro meu espelho, eu via em terceira pessoa, eu me achava ridícula, porque eu gosto muito de gesticular as minhas mãos, e aí eu ficava, meu Deus, que ridículo, as pessoas devem estar olhando pra mim como...
E real, eu sofria bullying por conta disso. Então, assim, e hoje eu peguei aquilo como, eu vou pegar essa coisa toda e transformar em algo grande. Em ser uma pessoa high level e ser uma pessoa grande. E é isso, porque quando a pessoa sem deficiência mandar capacitismo pra mim, ela vai ser tratada com inveja, porque aí ela não vai ter o mesmo conhecimento do que eu, e logo ela, ao ver que eu não sou só uma pessoa com deficiência, eu sou mais do que isso, ela vai calar a boca dela. Desculpa ser grossa. Não, mas tá certíssimo. Não, porque o que as pessoas assim. fazem? As pessoas pegam a palestra do Nick Vujicic e veem que ele não tem braço e não tem perna, e eles falam, nossa, que bonitinho, nossa, que fofo. O cara é um cara grande, tá? O cara tem várias faculdades, o cara tem uma família linda, e isso não é um pretexto pra falar, nossa, o cara tem uma família linda, ele é um guerreiro. Ele tem faculdade, ele é uma pessoa high level, uma pessoa de alto nível, uma pessoa que demonstra no mundo inteiro a pessoa grande que ele é, e o resultado disso é falar para os adolescentes que têm algum tipo de transtorno que fazem elas se sentir menos, que falem, olha, tudo isso que eu passei na minha vida, de antecedentes de tentativas de suicídio, de me enxergar uma pessoa menor, eu consegui ser uma pessoa grande, e você pode pegar este exemplo de ser uma pessoa grande, de ser, não de olhar para minha deficiência e pegar como inspiração, mas de ser uma pessoa que enxergue isso como, como que eu posso falar para você? De poder ir além das suas limitações. Não de colocar a sua deficiência como inspiração, mas de ir além das suas limitações. E não enxergar como, vou parar de reclamar. Porque reclamar faz parte do ser humano. Eu reclamo. Conheço pessoas com deficiência que são pessoas grandes e que reclamam. Sabe? Sim. Não tem porquê. Não é você minimizar ou maximizar. É usar aquilo ali pra ir atrás das coisas que você quer. Sim, exato. Inclusive, eu esqueci de falar, mas esse exemplo de enxergar a pessoa com deficiência e apontar certos aspectos da vida dela, que são aspectos comuns da vida da pessoa sem deficiência, e enxergar isso como o máximo, a pessoa tá diminuindo, porque a partir do ponto que ela vê, você é uma guerreira porque tem isso, e ela tem a mesma coisa, mas ela enxerga você guerreira como isso, ela tá te minimizando, porque na cabeça dela você faz o mínimo, então se você faz o mínimo, pra ela é o máximo. Você é inferior àquela pessoa, entendeu? Por mais que da boa vontade daquela pessoa de te elogiar, você que é pessoa com deficiência e que recebe esse tipo de coisa, não aceite. Isso é uma forma de capacitismo e você acaba não vendo. Me elogie pelas coisas grandes que eu faço, não pelo mínimo, não porque eu me formei pela faculdade, não porque eu sei falar 3 línguas, por conta de alguma coisa que eu fiz pela vida das pessoas. Sabe? Tipo essas coisas. Entendeu? Renan, eu vou passar rápido pelo restante dos dados, tá? A deficiência mais frequente, né, que representa 18% da população brasileira, é a deficiência visual. Em seguida, é a deficiência física, que representa 7% da população, incluindo a ALI, né, física motora. E depois vem a deficiência auditiva, que é 5,1%. E algumas datas de conscientização, inclusive é interessante porque esse episódio tá saindo no dia... Que dia que vai ser esse episódio, Renan? Esse episódio vai sair no dia 6. No dia 6 de outubro, que é o dia que sai esse episódio, né? Então, a gente tem algumas datas de conscientização muito interessantes, como o 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. O dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. 27 de junho, Dia Internacional do Surdo Cego. 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E 5 de dezembro, Dia Nacional da Acessibilidade. E inclusive nessa semana, como eu disse que está saindo esse episódio, a gente tem o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, que é agora, 11 de outubro. Ou seja, vai dar 5 dias depois que esse episódio sair. Então tá aí na mesma semana. Foi uma das ideias de fazer esse episódio agora também, foi por causa dessa data de conscientização. Inclusive, dia 3 de dezembro é meu aniversário, tá? É mesmo? Eu nasci no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, exatamente. Agora vamos falar um pouco de como a gente pode prover essa acessibilidade para algumas ações, né? Porque assim, para uma pessoa que ela não tem uma deficiência, ver um filme, ouvir uma música, jogar um jogo, essas ações elas viram corriqueiras, né? A gente faz no automático. Sim. E a gente não tem necessidade de adaptar elas de alguma forma, né?
Mas para as pessoas com deficiência, essa adaptação é necessária e incrivelmente, totalmente importante, né? Exato. Então, e essa adaptação, como a Ali já falou, não deve partir da pessoa. Ela deve partir da pessoa que está produzindo o conteúdo, que está promovendo esse conteúdo, produto, serviço. Uhum. E então é importante a gente ver como a gente pode adaptar nosso produto, nosso jogo para atender certos tipos de deficiência, né? A gente vai ver como que algumas dessas deficiências que nós mencionamos antes, como elas são adaptadas dentro de videogames, né? Entrando especificamente em videogames agora. Muitas dessas coisas que a gente vai falar são baseadas em videogame, com foco em videogame, mas podem todas ser aplicadas também para filmes e séries, né? Sim. Vamos começar falando da pessoa com deficiência auditiva, né? Acho que uma das principais coisas para a pessoa com deficiência auditiva é legenda, né? Acho que é uma das melhores formas de a gente promover. Isso para filme e série, ela não tende a ser um grande problema, porque filmes e séries eles têm um padrão para legenda. Sim. Né? Mas jogos eles são um grande problema porque a gente não tem esse padrão e em muitos casos elas são incrivelmente mal feitas, né? Elas podem ser muito mal feitas, a gente vê. Inclusive vai atender um pouco das pessoas com deficiência visual. Eu vou falar mais pra frente também. Mas boas legendas são aquelas que são grandes o suficiente para facilitar a leitura. Ou então, pelo menos, no caso de um jogo, você pelo menos dá a opção da pessoa aumentar a legenda. Sim. Pra ela ver. Netflix tem essa opção. Ela tem que ter um contraste com a imagem de fundo, né? Não adianta você botar a legenda branca e o fundo da pessoa ser um branco. Imagina uma legenda, por exemplo, aqui. Sem contraste nenhum. Geralmente tem a opção de contraste amarelo, né? Que funciona bem com um fundo sombreado junto assim, para destacar bem da imagem do fundo. Sim. Eu também apresentar poucas palavras dispostas em 2 linhas até. Sério. Porque tem programa... Isso pra série e filme é padrão. Você fazer frases pequenas. Mas pra jogo, tem jogo que ele bota a frase de um canto ao outro da tela. 5 linhas, 2, 3 linhas. Bem pequenininho, 5 linhas. Eu vejo isso frequentemente em jogo, uma coisa que... Eu nem sou PCD e fico puto com isso. Imagina quem é, que tem que ler 5 linhas num negócio desse tamanho, assim, aqui embaixo. Sim. Ele tem que ficar também por tempo suficiente na tela, né? Indicar quem tá falando, porque nem sempre a pessoa tá virada pra câmera pra mostrar que a boca dela tá mexendo. Então sempre bota o nome. Indicativo, assim, com entre aspas, uma coisa que eu vi muita gente fala... Uma outra dica que eu ouvi falando é você usar cor ao invés de usar o nome. Tipo, bota o nome na primeira vez e uma cor associada. Que identifique. Também tem legenda que usa isso. E o que você falou, né? Audiodescrição, que é expressar não só o que é importante, mas também os diálogos e efeitos sonoros. E ações também, né? Indicando, né? Botando indicações. Tipo, não é só colocar, por exemplo, tiro na legenda. Porque o jogador que ele tem a deficiência auditiva, ele não vai saber de onde está vindo o tiro. Então, é sempre bom você botar o som e junto dele um indicador de direção. Exato. E, tipo, essa regra, ela é excelente, ela serve e vai além do entretenimento, né? Então, tipo, textos também, se você tiver, segue essas lógicas. Evita usar fonte própria, que deixa o texto meio ilegível. Ou então, se você quiser usar a fonte própria, deixa uma opção, por exemplo, para a pessoa usar uma que não use a fonte, né? Certo. Também temos a deficiência visual e daltonismo, né? Você mencionou antes que daltonismo também entra nessa parte. Nessa questão, a gente tem nos videogames para pessoas que possuem alguma forma de daltonismo, seja a protanopia, que é quem não enxerga o vermelho, né? Tem a deuteranopia, que é verde. Tem a tritnantopia, que é azul, e a visão acromática, que só vê branco e preto. A visão acromática é o mais raro desses. Falando em daltonismo, o Leon do Coisa de Nerd é daltônico, né? O Leon, o BRKS Edu também. Se a gente for ver as pessoas com deficiência, a gente vai ver pessoas, celebridades mesmo. Tem um vídeo muito interessante de uma youtuber e grande amiga chamada Mariana Torquato, vai uma mãozinha aí. Ela tem um vídeo que fala sobre as pessoas celebridades. São pessoas com deficiência, Roberto Carlos, quem mais? A Frida Kahlo,
isso muitas pessoas não sabem, mas a própria Frida Kahlo era uma pessoa com deficiência, e o movimento feminista e todos esses movimentos, eles acabaram como apagando a deficiência da Frida Kahlo. Ela era uma pessoa com múltiplas deficiências, eu não sei ao certo como isso surgiu. O Roberto Carlos, por exemplo, ele não tem uma perna, se não me engano. Ele não tem uma perna. E tem mais, o Steve Wonder, tem muitas pessoas aí que a gente às vezes não sabe que são pessoas com deficiência porque tem medo de se assumir. Fazia parte das pessoas que não tinham, não que eu seja uma celebridade, é que eu sou, sempre na minha vida inteira eu tinha medo de me assumir como pessoa com deficiência. E isso acontece na vida de várias pessoas que não têm uma deficiência tão aparente. Isso acontece porque, às vezes, a gente enxerga quando a gente não tem, por exemplo, no meu caso e as pessoas que não têm uma deficiência tão aparente, de não se enxergar pessoas com deficiência por conta que aquele estereótipo que a gente sempre vê de pessoas com deficiência são só as pessoas cadeirantes, que são surdas de fato, pessoas que são mudas de fato, pessoas que são cegas de fato. Essas sim são pessoas com deficiência. E às vezes as pessoas que não têm uma deficiência tão severa não são, assim, no próprio movimento mesmo de pessoas com deficiência, não são tão levadas a sério. Porque elas não têm tanto lugar de fala igual as outras pessoas. Por exemplo, eu não tenho a dificuldade de locomoção, de fato, e nem tenho falta de visão, enfim, mas eu tenho essas limitações. E eu sei o que é uma discriminação. Nossa, desculpa. Discriminação. Eu sei o que é discriminação, passar por isso diariamente. Entende? Utilizar os seus direitos, né? De você sentar num banco preferencial. É muito comum disso acontecer. Alguém te tirar do banco preferencial. Já aconteceu de situações minhas onde eu utilizei o banco preferencial no banco e uma pessoa me perseguir na rua falando que eu era desonesta e corrupta. Eu só saquei uma carteirinha de isento de ônibus e eu falei: eu sou uma pessoa com deficiência. O que você está falando? Então, isso acontece. Um apagamento de pessoas com deficiência por parte da sociedade quando ela é uma celebridade, e uma pessoa que não é uma celebridade que acaba tendo essa dificuldade porque não se enxerga como. E acaba esquecendo de todas as questões que envolvem a sua própria vida. Por isso, por exemplo, eu acho igual essa questão do daltonismo não está contado em muitos lugares como uma deficiência visual, mas ele é uma limitação de certa forma, né? Você precisa de uma adaptação para isso. Porque, imagina, você tá vendo uma coisa que é vermelho e verde. Se você tem uma protonopia ou uma deuteranopia, você vai ter dificuldade de enxergar uma informação que seja importante. Né? Sim. E não é uma coisa visível, né? Então, para essas pessoas, a gente tem que fazer um produto ou uma mídia que ele seja adaptado, né? Então, buscar equilibrar as cores de modo com que as informações que sejam importantes, elas sejam contrastantes e se adaptem a todos os tipos, né? Não adianta você fazer uma coisa só para quem tem protanopia e aí depois você não testar para tritanopia, né? Então é sempre bom você testar para todos. Uma sugestão muito boa: cores como o azul e o laranja, o vermelho, eles são excelentes, já que eles são bastante diferenciáveis para todas as formas de daltonismo. São cores contrárias uma outra. E cores claras com cores escuras, elas contrastam bem também. Então, mesmo você botando cores até de certa forma parecidas, a cor clara com a cor escura vai contrastar. E a gente tem a questão de filtro. Isso foi uma questão que eu vi muito nos vídeos que eu vi falando, que tem gente que só bota um filtro por cima. O que o filtro faz, tipo assim, ele tenta ajudar, só que ele só piora o jogo, né? Tipo, ou o filme, ou coisa. Inclusive, eu vi nos vídeos, que eu me inspirei bastante nessas dicas, ele fala, por exemplo, que o Doom, ele ao invés de fazer um filtro que ajude, ele fez um filtro que simula a deficiência. Eles fizeram isso sem querer, não foi proposital. Foi sem querer. Fizeram errado, é isso. E para as pessoas com deficiência visual parcial, é bom a gente ter diferentes ângulos de visão e que deixa eu explicar melhor.
As pessoas com deficiência visual parcial, elas podem ter diferentes ângulos de visão, então elas podem enxergar pouco ou muito, e níveis de acuidade, né? Então é importante que você aplique aquelas ideias de texto que a gente mencionou para as pessoas com deficiência auditiva, também para as pessoas com deficiência visual parcial. Né? Uhum. E especialmente você botar um tamanho bom, um contraste bom e uma fonte que seja clara de ler. E para pessoa com deficiência visual total, eu acho que é aquela que todo mundo fala, ué, não tem como uma pessoa com deficiência total ver um filme ou jogar um jogo. Mas existem formas que você pode fazer para facilitar o acesso a esses conteúdos, né? Para um filme ou até para o jogo mesmo, uma audiodescrição é excelente. Uhum. Tipo, já no filme, por exemplo, ele vai conseguir pegar praticamente tudo que está acontecendo. Claro que ele não vai pegar, assim, os detalhes da expressão facial, mas você descrever, olha, ele falou com um sorriso sarcástico. O personagem pegou um copo na mesa. Uma coisa assim, que não tá sendo demonstrado de forma visual, né? Ou então detalhes, tipo assim, ele faz um sorriso sarcástico que é bem específico, mas aí ele vai falar, ó, o personagem falou com um sorriso sarcástico. É legal quando fazem esse tipo de audiodescrição junto com o diretor, com a pessoa que tem ideia do que aquela cena deveria representar também. E outra coisa boa também para essas pessoas é você sempre apresentar tudo na forma visual e auditiva, então não fazer só um ou outro. Serve tanto para a pessoa com deficiência visual quanto com a pessoa com deficiência auditiva, então sempre faz tudo que tiver no áudio representado visualmente, tudo que tiver visualmente tem uma forma representável no áudio também, né? Permitir texto, programa que fazem leitura de texto, também é excelente. É o text-to-speak, né? E para produtos e serviços do mundo real, sempre também usar áudio, por exemplo, botão do aplicativo, botar coisas que realcem, representar relevo, textura diferentes para facilitar o que é cada parte. Agora vamos falar de pessoas com deficiência física ou motora, né? Que a Ali vai poder falar também melhor sobre. Foi o que eu falei, né? As pessoas com deficiência física e motora, elas têm uma maior facilidade com essas ações que precisam de uma participação mais passiva, tipo ver um filme ou ouvir uma música. É mais tranquilo. Mas as que exigem uma participação ativa, tipo apertar botão, jogar algum jogo, essas são que elas podem ter mais dificuldade, né? Segurar o controle na mão, aí já se torna uma mídia que parece que ela se distancia um pouco mais da pessoa por esse motivo, por ser uma coisa mais interativa. Você tem que segurar um controle na mão pra jogar, não tem como fazer de outra forma. Ou então bota um botãozinho minúsculo que a pessoa tem que apertar, tipo, muito precisamente. Por exemplo, consoles, né? Eu conheço pessoas com deficiência, e eu estou inclusa nisso, que têm dificuldade de jogar jogos, por exemplo. Eu não consigo pegar aqueles jogos, controles e ter uma mobilidade, né? Tipo, não tem, impossível pra mim. Claro que eu tento, às vezes não consigo, né? Pra mim é muito mais fácil o computador. Então, às vezes, coisas de computador... Na verdade, jogos eu não jogo, tá, gente? Só pra deixar bem claro. As pessoas Você não é falando... gamer. Não, as pessoas vivem falando de Among Us, sei o quê, e eu não entendo nada. O último jogo que eu joguei na minha vida, eu tinha 11 anos, junto com a minha irmã, era aquele tal de God of War, não sei. God of War. Isso. E FIFA, tipo, com meu primo quando era criança. Mas tudo quando era criança. Hoje em dia eu não jogo mais nada. Eu tentei jogar Fortnite, essas coisas aí da moda, mas enjoei. Não, mas comigo, Fortnite nem é também o Renan, ele não joga coisa da moda também, então... Among Us, tipo assim, nunca entrei, já baixei no meu telefone, essas coisas, mas eu não consigo. Tipo assim, não é que eu não consigo, é que eu não... Entendeu? Não tem... Pra ser gamer, tem sim. que ter essa... Mas quando a gente fala de acessibilidade, de fato, tem alguns consoles que atrapalham essa mobilidade, essa coisa de poder estar acessando igual as outras pessoas e tal. Então, teria que consultar essas pessoas, né? E tentar ver um melhor jeito de poder produzir um console, um controle de game
para poder essas pessoas conseguirem ter uma mesma acessibilidade, uma mesma chegar ali igual as pessoas, né? E isso, de fato, tem que ser acoplado junto à participação das pessoas com deficiência. Por favor, não chegue numa conclusão assim de vou produzir certo produto, vou fazer certo produto na visão de que eu acho. Porque o que você acha não é o que realmente é, não é a realidade que reflete sobre a nossa vida. Às vezes você está fazendo um produto que pensa em acessibilidade e vai lá e chega na realidade totalmente diferente da expectativa. Tem que ser testado, né? Tem que ser testado. Sim, tudo. E diferentes pessoas com deficiência, porque às vezes tem uma pessoa com deficiência que tem uma mobilidade menor, e às vezes tem pessoas que têm certas dificuldades diferentes também, então tudo tem que ser muito bem pensado. Continua lá, Renan. E assim, a deficiência física e motora é uma das que a gente vê mais comentando até, de certa forma, né? Sim. É uma das mais comentadas, mas mesmo assim tem muita coisa que a gente pode fazer, né? No geral, por exemplo, a gente tem as questões de rampas e caminhos nivelados também, por exemplo. Sem mudança complexa de terreno também, né? Botões de grande acesso, como eu comentei, né? Às vezes, tipo, por exemplo, celular, por muito... Ainda tem, né? Você, por exemplo, para precisar o chip, você precisa enfiar o trem num buraquinho minúsculo que exige uma precisão. Às vezes a pessoa não tem a precisão da mão para colocar. Por exemplo. Então essas coisas são muito importantes de colocar. Nos jogos, filmes, essas coisas, nos jogos especialmente, né? Você poder remapear botão, evitar colocar tarefa que exige precisão, um esforço repetitivo, tipo, você ficar apertando quadrado várias vezes, ou então que precisa segurar. Ou você não precisa só evitar, você pode colocar também que essas opções sejam puladas ou feitas de outra forma. Sim. Né? Permitir, por exemplo, vibração ou que seja desativado também, porque às vezes a pessoa não consegue, com a vibração, ela não consegue segurar o controle direito, dependendo do tipo de deficiência motora que ela tem. Sim. E então são várias coisas que realmente são vários detalhezinhos que a gente acha pra pessoa que não tem um tipo de deficiência motora, acha esse detalhezinho é minúsculo, é simples, mas é uma coisa que faz toda a diferença para uma pessoa. E aí você tem a opção lá nas configurações de mudar isso, né? Tem que deixar claro também. Você vai lá nas configurações do jogo e aí o jogo tem essas opções para você mudar entre os vários tipos de mapeamento de controle. Para quem só consegue usar a mão direita, ele muda toda a configuração pro lado direito do controle, né? Igual fizeram no The Last of Us. E aí você consegue jogar só com a mão direita. E assim, a gente tá falando de deixar o jogo mais fácil. Não é tipo facilitar. O jogo não vai ficar mais fácil. Inclusive eu vi muita gente jogando The Last of Us 2 e o jogo não fica mais fácil quando você muda a configuração do controle, né? Você não tá deixando ele mais fácil pra pessoa com deficiência, mas você tá só adaptando os controles pra ela que só pode jogar com a mão direita ou com a mão esquerda, né? Enfim. Exatamente. É você adaptar, não facilitar. Não facilitar. É você possibilitar com que ela tenha as opções. Eu acho que facilitar, quando você facilita o jogo demais, é um pouco de capacitismo, você não acha ali? Então, tipo, você tá dizendo que a pessoa não consegue, e aí você tem que deixar o jogo mais fácil pra ela. Eu acho que é só você adaptar os controles mesmo. É uma questão de, assim, quando a gente fala em adaptar o jogo, qualquer coisa que seja, a gente não tá facilitando. Na visão nossa, na visão das pessoas sem deficiência, no caso, é algo tipo, tá facilitando. Mas na visão da pessoa, na perspectiva da realidade da pessoa com deficiência, aquilo tá alcançável. Isso não quer dizer que é fácil, alcançável. Isso pode ser algo que demanda estratégia da pessoa de alcançar aquilo. É adaptável na realidade dela, mas ela precisa do mesmo esforço. E achar e falar, não, porque você vai adaptar alguma coisa, você vai estar facilitando, isso é capacitismo. Porque você enxerga que a pessoa não consegue fazer a mesma tarefa que a outra pessoa. Foi algo que eu fiquei curioso quando eu vi essa opção no jogo. Ele deixava o jogo muito mais fácil, eu fui atrás de ver pra ver, e não ele não fica mais fácil. Ele realmente só adapta os controles, então isso foi o que eu achei muito bacana, porque ele
Ele tira totalmente esse... Eu tinha muito medo que fosse uma espécie de capacitismo dentro do jogo, mas não. O The Last of Us 2, ele mantém o mesmo nível de dificuldade, assim, pra todos. Então isso eu acho muito bacana no jogo. E pra terminar, a gente pode falar da deficiência cognitiva. Não vou usar intelectual, porque eu não gosto dessa palavra, eu prefiro usar cognitiva. Certo. E a deficiência cognitiva, a pessoa que tem essa deficiência, ela pode ter dificuldade para acompanhar movimentos bruscos, até ter o que a gente chama de motion sickness, né? Muita gente experimenta com VR, mas pra pessoa, às vezes, jogando o jogo na tela mesmo, a câmera move bruscamente, ela não... Tem uma tontura, às vezes. Tem tontura, coisa. Vertigem. Então, e é um dos casos que acho que muita gente acha que é impossível, é um dos mais complicados de resolver, né? Porque são vários níveis, são várias coisas diferentes, mas existem coisas que a gente pode fazer, tipo, evitar, e no caso de jogos você pode permitir que seja desativado, tipo, efeito e movimento de câmera, tipo blur, tremida de câmera. Ou aquelas piscadas em flash, piscadas em flash que você liga um jogo, hoje em dia ele aparece, este jogo pode causar epilepsia em algumas pessoas. Mas eles não removem aquilo do jogo, eles deixam no jogo e só colocam um aviso antes. Evitar você também de ter movimento rápido de câmera, né? Aqueles balanços de câmera que a galera usa para simular movimento de cabeça, de arma. Evitar efeito visual que causa uma explosão, que deixa tipo, a tela com muita informação e muita cor também. A mudança rápida de cor que você falou também, isso são. E essas coisas podem causar tipo, até ataque epiléptico, né? Sim. Então, tipo, inclusive rolou isso. Tem uma das histórias mais famosas disso foi Pokémon. Não o jogo, o anime mesmo. Todo mundo conhece a história do anime. Eles fizeram, inclusive, muitos desses avisos de epilepsia que a gente tem hoje em dia são por causa desse caso que aconteceu com Pokémon. É um episódio de Pokémon que tinha uma luz azul, vermelha e branca piscando uma frequência muito precisa, né? Que causou epilepsia em um monte de crianças no Japão. 800 crianças no Japão. Então, outra coisa também é passar informações claramente e um ritmo mais... não quer dizer lento, mas um ritmo que seja mais tranquilo. Né? Compreensível. Dar opção e informações claras de navegação também. Permitir que a pessoa pause para descansar também. E para processar a informação, por exemplo, pausar aqui e vou ver o que eu vou fazer. São outras coisas que pode fazer para ajudar pessoas com deficiência cognitiva. Né? Exato. A gente falou muita dica aqui, tá? Tem muita dica. E mesmo com elas não substituem a recomendação que a Aline mencionou. Pede essa ajuda de uma pessoa que entenda do assunto, e mais especificadamente uma pessoa que tem essa deficiência para ela avaliar o produto, a mídia e te dar dicas, né? Inclusive, várias dessas dicas, o vídeo que eu usei como base para dar várias dessas dicas, o cara sempre teve alguém consultando e explicando para ele, dando as ideias. Eu não diria nem que são dicas, porque parece que... Enfim, eu diria que são... Eu acho que essas dicas são mais para quem desenvolve jogos, né? Você que desenvolve jogos, dá um jeito de se atualizar aí nesses quesitos. E você que consome, que tem deficiência... Sempre se informar antes de se tal jogo tem, porque nem todo jogo tem, né? É uma coisa assim também. E sempre dar um feedback, né? A pessoa com deficiência que faz a utilização desses serviços, ela é da parte dela também, não é só deixar para que o produtor de jogos, o produtor de serviços, essa mensagem, porque às vezes o produtor de serviços formula coisas e produtos que às vezes não tá explícito para ele. Então, às vezes faz por obrigação, né? Na verdade, eu enxergo que é uma falta de... Toda essa questão que a gente falou até agora, ela tem um problema muito visível, que é a falta de informação. Então a gente pode... Tanto a pessoa com deficiência e o prestador de serviços, eles têm que se comunicar com o outro. O que a gente está fazendo aqui? Vocês, né, me chamaram aqui para participar. Mas todo esse stuff, toda essa informação, toda essa coisa, ela é, infelizmente, isso é uma coisa que uma professora minha falou, Aline, infelizmente todo esse papo de capacitismo da vida da pessoa com deficiência de acessibilidade, ela precisa
ser compartilhada com as pessoas sem deficiência, porque essa coisa só fica na academia. Então, esses assuntos de acessibilidade, ela fica só na academia, na parte teórica. E para o resto da sociedade, que precisa saber, às vezes não consegue. Então, as pessoas com deficiência ficam comunicando entre si. Então, a gente precisa quebrar isso e falar o que nós precisamos, né, dizer. Dar o feedback, exatamente. Sim. Eu acho que também é importante a gente dar alguns exemplos bons de acessibilidade, né? É Sim. bom a gente falar quando a gente vê um exemplo bom e realçar para as pessoas entenderem que isso merece ser... a gente não precisaria estar aqui dando exemplos, né, de casos bons. Isso deveria ser padrão. A gente não precisaria estar aqui dando esses exemplos, mas vamos realçar, já que, né, vamos dar destaque para esses que estão fazendo um bom trabalho, que deveria ser obrigação de todos. Sim. Começando pela Microsoft, né? Eu até tô com a camisa do Xbox justamente por causa desse ponto, né? A Microsoft, em 2018, ela lançou o Xbox Adaptive Controller, né? Que ele é um controle diferente e ele é programável, que busca ajudar pessoas com alguma deficiência física ou motora a poderem experimentar jogos de forma mais fácil. Então você pode mudar as configurações do controle, tipo, mapear ele de novo, remapear do jeito que você quiser, né? Por exemplo, botões, ele tem 2 botões grandes no centro que te permitem acesso fácil, né? Não é um B ou um X pequeno de um controle, é uma coisa grande. Né? Eles, inclusive, pegaram o comercial do Super Bowl de 2019 e dedicaram o comercial inteiramente para falar sobre o controle e sobre a inclusão de pessoas com deficiência. One of the biggest fears early on is, how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays. E é louvável essa ação, porque se você pensar o seguinte, o comercial do Super Bowl é uma das coisas mais assistíveis dos Estados Unidos. É o comercial mais caro, né? 30 segundos de um comercial aí são 5 milhões de 5 dólares. milhões de dólares, sim. Então, ver uma empresa grande, de renome, promover esse controle, promover essa inclusão, é uma ação que a gente tem que louvar. Inclusive, a Aline falou algo muito interessante no podcast anterior que ela participou. Inclusive, se você não ouviu o episódio anterior que ela participou, foi sobre representatividade em videogames, né, Aline? Você participou, mas você participou pouquinho, foi um trecho só de áudio. E você tinha dito exatamente sobre isso, se a empresa ela tá realmente promovendo a diferença, Sim. se ela tá contratando pessoas lá dentro da empresa dela pra, né, ou se ela tá só fazendo um controle pra lucrar. Por que acontece? Nossa, desculpa te interromper. Desculpa. Não, pode falar. Não, é exatamente isso. Porque o que a gente faz? A gente vê por aí as empresas muitas das vezes tocando trombone em cima da causa da pessoa com deficiência para falar, nós estamos contratando pessoas com deficiência, veja aqui uma imagem de uma pessoa com deficiência. Só que você tem que se perguntar se essa pessoa ela realmente apoia, né? Ou seja, ela coloca a pessoa com deficiência nos cargos que ela diz que de destaque, ou ela tá só trocando uma trombeta ali pra falar que ela está fazendo uma filantropia, etc. Exatamente. Ou então só utilizando uma imagem para achar que está colaborando com alguma coisa. Eu vou fazer um contraponto aqui junto, já que nós somos da comunidade LGBTQ, né, Aline? A gente podia falar sobre também como a gente tem um termo chamado pink money, né? Que é quando uma empresa ela tá interessada só em receber o dinheiro da comunidade LGBT, que é uma comunidade que gasta muito dinheiro. Mas se ela tá mesmo interessada, ela tá contratando lá dentro da unidade dela, tá contratando pessoas LGBT, ou ela só tá interessada em lançar esses produtos com um cara de LGBTQ pra lucrar em cima, sabe? Então, a gente tem até um termo pra isso. Por exemplo, a gente tá falando de LGBT. Também tem um exemplo recente da Magazine Luiza, que a gente pode encaixar nisso. Que tava contratando trans, né? Sim. Um programa de trainee de pessoas, para pessoas negras. E todo mundo achou legal, todo mundo achou ótimo. Mas a gente tem que refletir acerca dessas questões. Porque o que acontece? Essas empresas, elas estão de fato concedendo uma inclusão, uma imagem de equidade de fato
Tal empresa tá falando que tá concedendo imagem, olha, oportunidades iguais. Será mesmo? Porque se a gente for pensar no Magazine Luiza, se a gente for passar em outras empresas que fazem também a mesma coisa, será que você também tá adquirindo essa mentalidade de destaque, oportunidade? Então coloque uma pessoa com deficiência na diretoria da sua empresa, coloque uma pessoa negra no destaque da sua empresa. Não faça igual um exemplo que eu vou citar, me desculpa, vai delongar demais esse podcast, mas é preciso a gente falar sobre isso. Tem um artigo muito bom da Adriana Dias, que ela é uma ativista também com deficiência, e ela fala sobre isso. Que no artigo dela sobre eugenia estatal e pessoa com deficiência, ela cita um exemplo de uma empresa, de uma multinacional, que também tinha esse papel. Pessoa com deficiência e tal. E aí ela foi nessa empresa, nessa multinacional, e entrevistou a pessoa importante, né? A pessoa, sei lá, que cuida dessa parte, né? E aí ela falou... legal que a sua empresa tem funcionários aqui, mas eu vi que tem uma vaga de pessoa com deficiência. Onde que essa pessoa com deficiência se encontra? Aí a pessoa da multinacional falou bem assim, então, essa pessoa com deficiência anda lá no escritório, anda lá nos fundos e tal. E a Adriana Dias fez a seguinte pergunta, mas por que a pessoa tá lá no fundo, tá lá no escritório, tá lá escondida? Aí a pessoa responsável falou bem assim, então, é porque eu achava que vaga de pessoa com deficiência e conceder essa vaga dava um direito à isenção fiscal. Muitas das empresas hoje em dia acham que incluir pessoas com deficiências em vagas de emprego, etc., vai garantir isenção fiscal, e elas fazem justamente pensando nisso. Pensando na isenção não porque fiscal, as pessoas não na merecem, inclusão. Exatamente, sim. Não porque as pessoas merecem oportunidades iguais. Sim porque, vou ficar isento de imposto. Não. Esse assunto todo com empresas é muito, muito complicado, porque você tem que realmente ver se cada caso, se ela tá realmente só colocando comprando aquela bandeira porque ela realmente acredita naquilo, ou porque ela só quer fazer a imagem da inclusiva e enfim. E fazer imagem não é uma coisa tipo assim, você está lutando contra, você está fortalecendo um status quo. Vale a pena ressaltar. Eu tô contratando pessoas com deficiência no meu programa de trainee, porque eu quero garantir direitos iguais. Pera lá, você tá fazendo isso mesmo? Ou você tá só tocando uma trombeta pra chamar a atenção das pessoas? De fato. Entendeu? Sim. Renan, continua lá então. Então, esse controle, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para dois tweets que eu acho muito legais, que é um que foi que esse controle do Xbox permitiu que a filha dele jogasse o Zelda Breath of the Wild, né? E o outro que é de uma menina que ela conseguiu jogar Animal Crossing New Horizons através do controle do Xbox Adaptive Controller. E ele é um controle que funciona em outras plataformas, né? Porque esses do Xbox são da Nintendo, né? Sim. Legal. Então, tipo... A única crítica que eu tenho, por enquanto, com relação a esse controle é sobre a disponibilidade dele e a facilidade de achar. Porque eu não consegui achar ele fácil pra comprar. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Na Amazon, mas a gente sabe como é Brasil, né? Nem na Amazon. Eu tá aqui no Google pra procurar, eu não consegui, mas eu não sei se é muito por falta de vontade da Microsoft. Eu imagino que seja um pouco mais de questão burocrática do Brasil. Agora vamos falar do The Last of Us, né? É um jogo que ele pode dividir sua opinião. A gente tem até um episódio aqui. A gente tem um episódio sobre o jogo inteiro. Você pode não gostar dele, você pode gostar dele. Eu amei ele, mas vai de cada um. Mas aqui a gente vai falar da parte de acessibilidade dele, que é louvável. Assim, é o jogo mais incrível que eu já vi até hoje de inclusão. The Last of Us Part 2. A Naughty Dog tá muito de parabéns. Eles não foram falar, a gente vai fazer 5 itens aqui. Eles fizeram mais de 60 itens. São muitas coisas. E inclusive ele já tem esquemas prontos de controle e opções para ajudar para cada um dos tipos de deficiência. Então ele tem um para ajudar com pessoas com deficiência visual, outro para pessoas com deficiência auditiva, outro motoras. E mesmo assim, se você sentir que aquela configuração não tá, você pode mudar
Personalizado. cada detalhe Você pode individualmente. personalizar cada botãozinho, é incrível. Eu pessoalmente nunca tinha visto um jogo com tanta opção assim de acessibilidade quanto o The Last of Us Part 2. É realmente muita opção. Você entra lá, você se perde naquelas opções. Tem muita coisa já pronta, mas você pode adaptar. Então, assim, é muito bacana o que a Naughty Dog fez. E eu assim, imagino que esse prêmio que está sendo criado no The Game Awards, que é o Oscar dos videogames, né? Ele se deve muito ao The Last of Us e eu acho muito difícil que não vá pro The Last of Us, né? Eu também acho bem difícil. Pra vocês terem uma ideia, eu botei uma lista, tentei minimizar a quantidade de coisa, mas ó, no jogo tem os controles são totalmente remapeáveis, você tem um ampliador de tela, você tem modo de alto contraste para ajudar pessoas com daltonismo, você tem modos de daltonismo, você tem configuração de câmera, exibição de áudio mais detalhado, você pode, por exemplo, colocar o áudio para informações de combate também, você tem conversão de texto para áudio, e um monte de outras coisas que se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar falando até amanhã. E detalhe, todas as opções em suas respectivas línguas, que são várias línguas no jogo. Né? Tudo dublado, tudo legendado em português, inglês, francês, espanhol. Assim, eu não sei quanto eles ficaram fazendo pra adaptar tudo isso no jogo, mas a Naughty Dog fez um trabalho incrível, realmente. Por exemplo, a função de texto para fala tá em inglês do Reino Unido, francês, italiano, alemão, turquês, russo, tcheco, grego, húngaro, português, espanhol, chinês tradicional, chinês simplificado, japonês, coreano, croata. Umas 15, então. 15, 20, é muito. Bem mais. Eu pulei umas aqui no caminho. Então, tipo assim, eles se deram ao trabalho de... E saindo um pouco de jogos, você entra aqui também um pouco em Netflix e Amazon Prime, como é que elas lidam com acessibilidade, né? As duas já falaram que eles têm a maior parte dos títulos originais e vários outros títulos, por exemplo, com descrição de áudio, né? E eles dois já se comprometeram que eles vão continuar buscando trazer descrição de áudio para mais títulos. Então eles sempre estão indo atrás dos estúdios, especialmente a Netflix, foi a que eu vi mais falando disso, indo atrás dos estúdios e cobrando deles de disponibilizarem descrição de áudio. Exato. Tipo assim, na Amazon dá pra você ver o símbolozinho AD, DA, né? Eu acho que tá em português. Não sei se tá com AD em inglês ou se tá como DA em português. Tem um símbolozinho em todo o título que tem descrição de áudio. Nesse próximo quesito a gente tem sobre caridades, como a The Able Gamers e a Special Effects, que buscam através de doações e ações beneficentes providenciarem o acesso aos jogos a mais pessoas com alguma deficiência utilizando controles específicos, como o Xbox Adaptive Controller, que a gente mencionou antes, e os controles totalmente adaptados. Sim, a The Able Gamers a The Able Gamers é americana, e Special Effects elas têm função mais pro Reino Unido. Mas eles buscam fazer isso, realmente trazer um controle, disponibilizar uma pessoa que talvez não conseguiria pegar, por exemplo, o Xbox Adaptive Controller e disponibilizar para essas pessoas. E inclusive a The Able Gamers, por vários anos, eu não sei se ela continua ainda porque eu não achei informações de anos mais recentes, ela fazia uma premiação dos melhores jogos que promoveram a acessibilidade. E aí teve jogos, por exemplo, Dragon Age Origins e o Bayonetta 2 que ganharam essa premiação no ano que eles foram lançados. Sim. Né? E aí a gente chega no que a gente comentou, né? A partir desse ano, o Game Awards vai ter a premiação de menor inovação em acessibilidade, né? A descrição do prêmio que foi dada por eles pelo Twitter foi: o prêmio servirá para reconhecer desenvolvedores que estão elevando o meio a novos patamares através de novas funções, tecnologias e conteúdos que ajudam os jogos a serem jogados e aproveitados por uma audiência ainda maior. Exatamente, dar destaque. E eu acho que assim, você dando destaque pra porque não tem como The Last of Us 2 não ganhar essa categoria, convenhamos aqui. Mas você dando destaque pra uma categoria dessas, você meio que mostra pras produtoras e desenvolvedoras que é algo importante deles incluírem nos seus jogos. E com isso a gente vai ver cada vez mais jogos, né? Então assim, é super importante que tenha uma categoria dedicada à acessibilidade no The Game Awards, o Oscar dos videogames. Eu falo até de certa forma que demorou pra ter. Isso é uma coisa que já deveria ter há bastante tempo. Exatamente. Justamente pra isso, pra servir como um incentivador para as outras empresas, olha. Sim. Eu só quero fazer uma crítica, né? Eu espero
espero que não vire um prêmio de pré-show, tá? A gente sabe muito bem como o The Game Awards é com algumas coisas. Não, vai ser sacanagem se for Espero de pré-show. muito que vire algo da premiação principal, porque realmente é uma coisa que merece destaque. Exatamente. Mas a gente vai ter episódios falando sobre o The Game Awards. Quando forem anunciados os nomes, a gente vai falar sobre. Quando acontecer, a gente vai fazer live ao vivo, né, Renan? Imagino. Vamos cobrir ao vivo. Imagino que sim. E vai ter episódio depois falando sobre. Então, assim, a gente vai falar muito sobre o The Game Awards agora no final do ano. Acontece em dezembro, né, dia 10. E eu acho que, assim, era basicamente isso, né, que nós tínhamos pra falar. Aline, mais alguma coisa que você queira completar? A gente falou muita... A gente cagou muito no roteiro? A gente falou alguma besteira? Você quer... Não, falaram coisas até que eu não sabia, né? Porque como eu não sou uma pessoa muito inteirada em jogos, essas coisas, eu não faço ideia de como a acessibilidade acontece nesses ambientes. E, assim, muitas pessoas às vezes me perguntam o porquê que eu falo sobre essas coisas, porque eu realmente gosto de falar sobre isso. Meu TCC que eu estou produzindo é sobre isso. Então, é uma coisa que me move, assim, sabe? Não é uma coincidência eu não ter nascido no dia 3 de dezembro, etc. Mas é olhar sobre a perspectiva da empatia, né? Antes de eu não me assumir como pessoa com deficiência, quando eu conheci o Marlon, né? O Marlon sabe disso, que às vezes quando eu cheguei pra ele, eu falei, putz, então eu tenho uma deficiência. A minha irmã falava, cara, por que vocês não falam que você tem uma deficiência? Você demorou um tempo né? pra contar, né? Isso me diz que, por mais que eu tenha uma deficiência leve, uma deficiência que não que não me impede de fazer muitas coisas, eu enxergo nos ambientes onde eu me encontro a quantidade de pessoas com deficiência, quem que acessa lá. E às vezes eu acabo refletindo sobre isso, às vezes eu acabo pensando, este espaço que eu estou ocupando, talvez eu estar aqui, não digo privilégio, mas isso pode ser soado como falta coisas a se fazer, sabe? Na universidade, onde eu estava, no estágio, ou na escola, enfim, eu comecei a pensar, e eu falei, eu tenho como as pessoas me ouvirem. Graças a Deus, as pessoas, eu posso chegar, cara, é um privilégio estar aqui, né? Estar conversando com vocês, porque tem pessoas que infelizmente não podem tá exercendo esse papel de falar e tal, porque as pessoas não vão dar atenção, as pessoas olham para a deficiência da pessoa e às vezes invalidam, e esse papel às vezes que enxergam na minha vida de como, eu não enxergo que você tem deficiência, às vezes eu posso falar uma coisa que agrega valor àquela pessoa e a pessoa muda a mentalidade dela, porque a maior arma de se combater um preconceito e de garantir acessibilidade é a informação, é a educação de fato, é você empoderando pessoas com deficiência para chegar ali e, através disso, ela conseguir mudar a vida, transformar a vida das pessoas, né? De conseguir mudar esse pensamento de inferioridade em relação da vida da pessoa com deficiência. E isso é muito bom, porque a gente está vendo empresas, a gente está vendo companhias, a gente está vendo toda a estrutura se mudando, vendo de fato de como a gente surge na sociedade. A gente não tá escondido, a gente tá aqui, a gente vai ocupar os espaços, a gente vai ir trilhando nossos caminhos, que não é necessariamente em casa. O lugar da pessoa com deficiência é onde ela bem entender, onde ela quiser, de fato. E a sociedade vai ter que se projetar ao redor disso, não nossas vidas, que temos que mudar alguma coisa para se mudar a sociedade. Exatamente. Sim. Mas Sim, eu acho que é isso, Renan. Eu acho que, assim, de certa forma também um dos motivos que a gente faz isso, e a gente até, eu falei, tem que chamar alguém para falar sobre, é porque a gente tem uma responsabilidade, a gente tem um espaço e é tipo uma responsabilidade nossa abrir esse espaço para esse tipo de assunto, sabe? E eu realmente, eu espero que quem tá ouvindo, quem tá assistindo, seja em que plataforma você esteja vendo isso, que tenha sido um papo bom para você, que você tenha entendido, aprendido um pouco mais. Sim. E se você tá desenvolvendo um filme, tá desenvolvendo um jogo, pega essas dicas e usa elas. Aplica. Vamos tornar o mundo mais inclusivo. É isso. A mensagem final. Muito obrigada por me chamarem. Eu acho que foi um momento bastante incrível, um momento que a gente
compartilhou informações. Eu falo novamente, eu não estou aqui jogando informações, eu também aprendi muita coisa. E eu espero que vocês tenham aproveitado também, e tem também quem está assistindo, né? Então, muito obrigada. Estamos compartilhando informações aqui. Muito obrigado você, Aline, por ter topado participar. Muito obrigado, realmente. Foi muito bacana a conversa. A gente... Tipo, esse episódio não seria a mesma coisa se a gente não tivesse alguém que sabe. Tá? E que convive. Porque... Sim. Porque a gente... Muito disso que a gente montou, a gente pegou com base em estudos, com base em textos. Mas você tá envolvida nisso. Você tá na área, você tá mexendo, você tá envolvida com a causa. Então é sempre importante ter alguém. Isso, trouxe um olhar muito importante para o nosso episódio. Então, muito obrigado, Aline, por ter participado. Como a gente disse no início, vai estar os links aqui na descrição, tá? Sugestões, seu guia nerd da semana. E a gente tem um quadro aqui no final do programa, Aline, onde a gente recomenda coisas, e eu não tenho o que recomendar essa semana. Eu acho que vai ter só a recomendação do Renan. Você vai recomendar alguma coisa? E a minha recomendação... Então. A minha recomendação tem tudo a ver com o episódio, porque é justamente a série que me ajudou com base em várias coisas nesse roteiro, que chama Designing for Disability, de um canal que eu já recomendei aqui, né, que é o Game Maker's Toolkit. Ele fez essa série em 2018, mas se lançou os episódios em 2019, ele tratou de cada uma dessas tipos de deficiência. E, inclusive, no finalzinho de 2019, ele lançou um vídeo analisando os jogos de 2019. Então, mesmo a gente tendo falado várias dicas aqui, vai lá, assiste essa série, é muito interessante. Ele usa exemplos em jogos, tipo, jogos que fizeram coisas certas, jogos que fizeram coisas erradas. Então, é bastante interessante assistir, o link vai estar aqui embaixo, vai lá. Eu conheço essa série, eu faço da recomendação do Renan, minha também. E eu queria ver se a Aline tem alguém, você mencionou alguns nomes aqui, você quer mencionar alguém que você acha interessante as pessoas para complementar ainda mais? Então, eu tenho algumas referências, tá? Algumas referências do meu TCC são em inglês, mas eu vou citar mesmo assim. Toda a minha base teórica, que eu acredito que eu começo a refletir sobre esse assunto, vem da Fiona Campbell. Fiona Kumari, eu acho que é assim, Fiona Kumari, Campbell, Kumari com K, então escreve assim no Google, Fiona K. Campbell, Campbell, que se escreve. E também tem outro autor, qualquer livro da Fiona incrível, é o máximo, você vai gostar, porque ela explica capacitismo de uma forma muito completa. Ela é professora australiana de trabalho social, se não me engano, na Escócia. Então ela deleita sobre esse tema muito melhor, assim, incrível, gênia. E também aqui no Brasil a gente tem a Adriana Dias, que é uma ativista. Ela tem alguns artigos dela que eu também leio e recomendo muito. Um dos artigos que eu li e que eu recomendo todo mundo ler também se chama Eugenia Estatal. E acho que é isso, Eugenia Estatal, pessoas com deficiência, alguma coisa assim. Pesquisa do Google, Adriana Dias e se eu achar, eu já Estatal. deixo aqui na descrição. E também outra referência. Eu acho que o Marlon, que tá inteirado também nessas teorias da comunidade LGBT, vai entender o que eu vou falar. Você também. Tem uma teórica dentro da comunidade que se chama Judith Butler, que ela teorizou a teoria queer. E dentro dessa teoria, quer dizer, a vertente que bebe dessa teoria é a teoria CRIP, que é da pessoa com deficiência, que vai falar ali da sexualidade, enfim, de vários temas que envolvem a pessoa com deficiência, escrita pelo professor McHugh, que acho que é só em inglês, se não me engano. Então vai ser um livro chamado Ontologia e Pessoa com Deficiência, tá tudo em inglês. O Marlon vai deixar na descrição, tá? Então tá tudo aí. Tem mais autores que eu acabo de esquecer, que são brasileiros também. E que eu também tô desenvolvendo no meu TCC. Então, assim, vai tudo deixar aqui embaixo, assim, o documentário Holocausto Brasileiro. Então, super recomendo pra quem não tem gatilho, tá? Então, se você tem gatilho com coisas relacionadas a coisas psicológicas, essas coisas, não assista. Mas se você não tem, então
Tá tudo recomendado. E quando Tá o TCC bom? da Aline sair, a gente vai colocar ali na descrição inteira também vocês. Sim. Só que é mais fundado na minha área, que é a luta do serviço social para os direitos da pessoa com deficiência. E sai esse ano, né? Sim. Tá no último período já, né? Eu espero. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado. A gente vai deixar os recados finais de sempre. Você pode seguir a gente no @IrmandadeNerd_ no Twitter e no Instagram. O meu Twitter e Instagram também é marlonmarins_, no Twitch também. Renan, quais que é os seus? O meu na Twitch no Instagram é RenanP2 e lá no Twitter é Renan Chronicles. Isso. Aline, quais são os seus? Só para reforçar. O meu é @blogaline_. Eu também tenho um projeto dentro do SFL que se chama Acessibilidade Libertária. Então você procura lá no Instagram, @acessibilidade tudo junto, Acessibilidade Libertária, que ainda não postei muito lá por conta das minhas prioridades pessoais, mas logo eu vou estar postando também, e junto a outras pessoas com deficiência. SFL é o Students for Liberty, né? Você faz parte? É um movimento. Sim. Eu faço. É um movimento estudantil a nível internacional que prega a liberdade, enfim, fundamentos desse tipo. E dentro disso eu fundei o meu próprio projeto. Então, Exato. Se você quiser acompanhar lá, tá. Isso, a gente vai deixar tudo aqui embaixo. E de novo, Aline, muito obrigado por ter participado, por ter abrilhantado esse episódio, porque você trouxe muita informação bacana que a gente não conseguiria passar aqui. Então, muito obrigado por ter participado. Obrigada, eu. E a gente volta na terça-feira que vem com mais um episódio do Irmandade Nerd às 18 horas. Falou, pessoal. Até lá. Abraço. Este podcast foi apresentado e roteirizado por Renan Peneda e apresentado e editado por Marlon Marins. Convidada especial e consultoria, Aline Oliveira.